Na verdade, Guzo, como nós tivemos muitas considerações aqui sobre sua fala, e você aprofundou a sua leitura sobre o acolhimento, trazendo outras dimensões do programa, eu acho que seria muito interessante eu passar agora à diretoria de Taubaté a construção das perguntas que foram trazidas junto à diretoria num bloco temático novo. Então, eu deixo aqui um agradecimento inicial pela presença da supervisora Luciana Lute e já passo a palavra a ela para que ela possa fazer a interação do bloco. Lu, um beijo grande a você, a palavra é sua. Beijo, Mirro. Gente, boa tarde, Guzo, boa tarde, Joana, boa tarde a todos os dirigentes, professores de todas as nossas diretorias da rede, né? É muita satisfação estar aqui. Eu vou fazer a leitura, Guzo, agora do segundo bloco, né, que diz respeito às agendas. São 4 perguntas, né, que vieram das escolas, das diretorias participantes. A primeira pergunta é: de que forma as agendas podem auxiliar na organização das atividades desenvolvidas na escola PEI? Qual a importância de organizar a rotina para a efetivação do modelo de gestão e o modelo pedagógico do programa? Como fazer a articulação da agenda da escola com as agendas individuais dos profissionais que atuam no programa? E a última questão é como organizar a agenda da escola, visto que nas escolas de 2 turnos de 7 horas, há mais gestores, né? Então, passo a palavra a você, Guzo, para esclarecer aí essas questões. Muito obrigada, boa tarde. Obrigado, Luciana. As 2 primeiras perguntas: de que forma as agendas podem auxiliar na organização das atividades no PEI? Qual a importância de organizar a rotina para a efetivação do modelo de gestão com o modelo pedagógico? Tá? A agenda da escola, pessoal, ajuda muito no segundo desafio, que é a priorização. E também na definição de metas, expectativas e metas. Por quê? Porque ele vai definir ali o que cada um precisa fazer na escola. Então, agora, o que eu poderia falar para vocês, pessoal? Se eu pudesse, tem gente que não vai acreditar, né? Mas é porque a gente fala isso nas escolas e ninguém acredita, pessoal. É verdade, não estou falando, eu não sou mentiroso, pessoal. Tá? A agenda é uma das primeiras coisas que você precisa fazer na escola. Diretor, principalmente, tá? Você, diretor, é uma das primeiras coisas que você tem que fazer na escola, tá? E a gente, pessoal, são constatações. Os diretores, os gestores, os professores têm uma resistência grande, mas muito grande para fazer agenda. Tá? Então, façam as agendas, comece pelas agendas. Dá para você começar a organizar a escola para uma coisa que não é tão fácil fazer, mas é bastante simples o entendimento dela, né? Tá? A terceira pergunta, eu vou responder mais aprofundadamente em seguida, tá? Como fazer a articulação da agenda da escola com as agendas individuais, a gente vai tratar, tá? E para as escolas de 2 turnos, escola de 7 horas. Pessoal das escolas de 2 turnos. Se eu pudesse falar para vocês, vocês têm lá de 40 a 70 professores, você tem lá de 1.000 a 1.600 alunos. Se você não tiver uma agenda da escola, de cada um, você não vai conseguir organizar a escola nunca. Eu diria para vocês, comecem o mais urgente possível, quando a gente voltar no presencial, principalmente, fazendo a agenda da escola. Depois a gente vai falar quais são outras agendas que a gente precisa fazer, tá? Então, nas escolas de 2 turnos, principalmente nas escolas de 2 turnos, porque quanto mais gente você tem, quanto maior for a escola, mais a necessidade de uma agenda, ou das agendas, né? Então, primeiro, vamos falar, o que é uma agenda, então? Agenda é uma lista de assuntos que devem ser tratados.
É uma organização do trabalho de cada um. É um conjunto de compromissos ou assuntos que devem ser tratados por pessoas num determinado momento, num determinado período. A agenda é um instrumento de gestão que define as atividades relevantes de um grupo ou de um profissional ou até de um estudante, né? Uma agenda precisa ter definições de atividades que você vai fazer, quem vai participar com você, que são os participantes, horário de início, horário de término daquela atividade e local. A agenda tem que ter isso, não pode ter só uma coisa. De novo, atividades, participantes, horário de início e fim e local, pessoal. A agenda tem que ter isso, tá? Agora, vamos fazer algumas contextualizações para justificar a importância da agenda. A escola que possui agendas, cada educador sabe o que vai fazer. Todos os educadores sabem o que vão fazer. Esta escola é organizada. Uma escola que não possui agendas, o educador, às vezes, ou muitas vezes, não sabe o que deve fazer. Os colegas também não. Cada um faz o que quer e quando quiser. Essa escola não é organizada. A escola que possui agendas, todos sabem o que cada um está fazendo e, por conta da agenda, é possível fazer os alinhamentos e os combinados entre as pessoas. Essa escola é organizada. Se a escola não possui agendas, cada um faz o que acha que deve ser feito. E ninguém sabe o que o colega está fazendo. Isso causa muito conflito, muitos conflitos entre pessoas. Essa escola não é organizada. Tá? Agora, quais são as agendas que a gente precisa ter na escola? Começa com a agenda da escola. Pessoal, vou repetir. Começa com a agenda da escola. É o diretor que vai fazer essa agenda, com a ajuda do vice, com do PCG e com do supervisor, às vezes, né? Então, quais são as atividades relevantes que a escola terá a cada mês, no ano, né? Então, começa pelas agendas da escola. Depois, a agenda do trio gestor. Também é o diretor que tem que fazer. Depois, agenda do diretor, agenda do vice-diretor, do PCG, agenda dos PCAs, agenda dos professores, agenda das turmas, das classes e agenda do estudante. Pessoal, teve uma escola lá em São Vicente, né? A diretora Alessandra. Os baixinhos do Fundo 2 têm agenda. Você tem que ver como é que eles tratam a agenda deles. Fantástico, né? Então, pessoal, não precisa exigir logo de cara o aluno ter a sua agenda, mas precisa começar de cima para baixo. A agenda não se constrói de baixo para cima, tem que ser construída sempre de cima para baixo. Tá? De novo, a agenda é um dos principais instrumentos de gestão do diretor. Tá? E Guto. não só... Oi, Miro, por favor. Perdão. Não, antes de você concluir, interessante que a sua colocação veio bem de encontro às informações ali trazidas no chat. Todos que estão interagindo conosco estão pontuando assim, muito claramente que a agenda, além de ser um rumo para as ações da escola, elas precisam ser diferenciadas, essas agendas, de um horário regular de aula, né? Não é fixar somente o horário da escola, na interação sala de aula-professor, como sendo sinônimo de agenda. E dessa forma, já que eu já entrei aqui em susto para você, eu aproveito e, mais uma vez, encaminho. Agradeço as questões que já estão sendo colocadas no chat, e daqui a pouquinho a supervisora Márcia Pacheco de Taubaté vai interagir conosco para trazer as questões, mas aproveito para convidar realmente a todos que quiserem fazer questões, elaborar questões ao uso sobre as agendas e as rotinas escolares, que possam encaminhar no nosso chat. Uso, perdão de novo pelo incômodo, passo a palavra a você. Tá.
como eu estava falando, né, as agendas da escola, até chegar à agenda do professor e da classe do aluno, as atividades, elas precisam ser convergentes e complementares. Então, quando você olha a agenda da escola e chega até a agenda do professor, por exemplo, você pegando as agendas de tudo, você olha assim e fala, caramba, olha como é que as atividades estão alinhadas entre os educadores da escola. Tá? Então, a primeira coisa que o diretor tem que ter, esse olhar da caixa d'água, né, que eu sempre falo, é ele pegar as agendas de todos e falar, caramba, olha como é que estão organizadas, as atividades deles estão convergentes e complementares. Né? Agora, dá para a gente avaliar se um determinado educador está trabalhando dentro e direitinho nas suas atribuições. Por exemplo, a gente vai pegar um exemplo, o vice-diretor. O vice-diretor, das 4 grandezas que a gente tem no PEI, né, 3 são deles. É dele, né? 3 é projeto de vida, tutoria e protagonismo. Essas 3 coisas é de responsabilidade do vice-diretor. Então, peraí, deixa eu ver a agenda dele. A agenda dele tem que estar tomada no mínimo 70% para essas 3 dimensões, para essas 3 grandezas. Agora, se está bem distribuído, está trabalhando em projeto de vida aqui, tem reunião com o tutor aqui, tem reunião com o professor de projeto de vida aqui, está bem balanceada a agenda do vice-diretor com o programa e com a função dele. Né? Agora, você pega a agenda de um vice-diretor, não tem nada de projeto de vida, não tem nada de tutoria, caramba, o que esse vice-diretor está fazendo? Das 3 coisas principais que tem que ocupar 70% da agenda dele, não está aí. Está esquisito, né? Então, a agenda também tem que ter aquele olhar da caixa d'água, né, do diretor, porque ele vai olhar lá de cima da caixa d'água e vai falar, aquele professor, aquele educador está trabalhando direitinho a agenda, eu vou lá, reconheço o incentivo. Aquele está com dificuldade, eu tenho que ir lá ajudar. Então, é o olhar da caixa d'água com ação no chão da escola do diretor. Né? Então, agenda, pessoal, é importante. Tá? Agora, uma curiosidade, que vocês gostam de curiosidade, né? Aconteceu lá na escola Pedro Cia. A diretora era a Cleide Torres, minha amiga. E no final do primeiro semestre, depois dessas conversas, a gente falou para ela assim, né? Cleide, no próximo encontro que a gente vai vir aqui no mês que vem, dá para você preparar a agenda da escola? Sabe o que ela falou para mim? Não vou fazer agenda. Isso é muito burocracia. Não vou fazer agenda. Brigou comigo, porque achava que a agenda era uma grande burocracia. Tá? E a gente vai falar sobre isso depois também, porque muita gente acha que o PEI é burocrático. Tá? E a gente vai tratar disso de novo. Mas o que aconteceu com a Cleide? Depois de 1 mês ou 2, ela fez a agenda e hoje ela me autorizou a falar isso. Né? E ela, depois que fez a agenda da escola, a agenda do diretor, do vice-diretor, etc., a escola virou outra, de organização. Tá? E espero que vocês conheçam a Cleide, que vale a pena conhecer a Cleide. Tá? Ela é muito conhecedora do programa Ensino Integral, tinha uma escola na mão dela, se aposentou, que foi uma escola de referência do programa Ensino Integral entre as 16, tá?